Então, nesse instante, tomar uma posição confortável nas cadeiras. Aos amigos que estão em casa, a mesma orientação. Vamos relaxar nossos corpos. Vamos, nesse momento, usar as nossas mentes para nos sentirmos confortáveis. Vamos também, ao mesmo tempo, buscar a imagem do amado Mestre Jesus, pensando no Divino Amigo, muito próximo de cada um de nós, trazendo as vibrações próprias das esferas superiores da existência, tocando nossos corpos, nossas mentes e nossos corações. Assim, amado Mestre, humildemente nos entregamos em vossas mãos amorosas, para que o Senhor nos conduza no decorrer das atividades dessa noite e para que possamos assim, Senhor, em plena concordância com o seu Evangelho, renovar nossas forças morais e físicas. E para que possamos assim levar todas essas benesses aqui da Casa Espírita para as nossas vidas lá fora, logo a seguir. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós temos como tema da noite de hoje tema para as reflexões da noite de hoje. Eu preciso fazer uso aqui de um instrumento de comunicação material, né? Não espiritual. Nós temos como temática para a noite de hoje um item que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que nos apresenta uma coletânea de preces espíritas. E dentre essas preces nós temos a prece por um criminoso. Nós queremos tratar um pouquinho a respeito desse item do capítulo 28, pelo próprio valor que ele tem para todos nós e pelo grau de conhecimento ao qual ele nos leva. Ou melhor até do que conhecimento, pelo grau de consciência ao qual ele nos leva, quando nós refletimos a respeito dessa circunstância, que é uma circunstância muito especial. A circunstância em que nos colocamos na situação de prece em favor de alguém que cometeu um crime. É uma prece bem curtinha, composta por prefácio e prece. E antes de chegarmos mesmo nessa prece, nós queremos abordar essa circunstância especial. E abordá-la sob a ótica dos ensinamentos da doutrina espírita. Então tenham um pouquinho de paciência, porque a prece em si vai ficar lá para o final da reflexão. Tá bom? Por que é uma circunstância assim tão especial? O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que imediatamente antecede a coletânea de preces, traz um estudo profundo sobre essa prática, a prática da oração, a prática das preces. E entre as informações que estão no capítulo 27, nós temos um ensinamento de Jesus, que está no Novo Testamento, inserido por Kardec também no capítulo 27. É Jesus dizendo, orientando os seus apóstolos no seguinte rumo, no seguinte caminho. Se você for orar, antes de orar, pesquisa o seu coração e vê se existe nele alguma coisa que você tenha contra alguém. Se tiver algo contra alguém, antes de orar, perdoa. Porque senão, a prece não é eficiente. Ela não vai a Deus. E aqui é muito interessante notarmos que a prece, os princípios dela estão expostos já logo de início nessa frase de Jesus. Existem certas condições para uma prece, para uma boa prece. Ela pode ser uma conversa com Deus, assim é definida inclusive. A prece é a elevação do pensamento a Deus, comunicação entre o Filho e o Pai. A prece pode ser breve, pode ter poucas palavras, contanto que sejam inteligíveis. É uma conversa, um diálogo. Ela não precisa ser decorada, nem trazer palavras rebuscadas, mas ela tem essas condições básicas: a elevação do pensamento e a pureza do coração.
E aqui a gente tem um problema muito sério quando nós vamos pensar a respeito das preces para um criminoso ou para alguns criminosos. E esse problema não é um problema doutrinário, é um problema nosso, um problema humano, que é o seguinte: eu estou colocando à disposição de realizar uma prece, pedindo a Deus para fazer o bem a alguém que me fez o mal. E como é difícil purificar o coração para endereçar uma boa prece nesse sentido, não é? Nós temos em nossas mentes que o criminoso, ele precisa receber algum tipo de castigo, algum tipo de punição, algum tipo de resposta severa pelo crime praticado. E nós temos uma outra coisa que está no fundo da nossa consciência que precisa ser trazida à tona. Para falar primeiramente apenas a respeito das leis humanas, se a gente parar para pensar um pouco, nós vivemos sob o registro de uma Constituição aqui no Brasil, que é aceita pelo povo brasileiro. Mas ela é aceita porque ela oferece a quem vive sob o seu comando, ela oferece proteção e bem-estar. Nós temos a segurança de que todos obedecendo aquelas leis, se todos obedecerem aquelas leis, a sociedade tem uma vida melhor. E assim, quando uma pessoa comete uma infração, ela pode prejudicar alguém diretamente, mas em nossa mente, ela prejudicou toda uma sociedade. O que não deixa de ser verdade. Porque quando o indivíduo se dá o direito de sair do contrato social, ele está prejudicando todos os demais. E então, isso pode não ficar muito claro na nossa mente, mas quando nós encontramos essas pessoas que cometem delitos, nós temos uma pressa demasiadamente afobada em julgar. E segundo os ensinamentos da doutrina, esse não é o nosso caminho. Porque nós precisamos depurar os nossos corações. Então, para a gente lidar um pouquinho com essas circunstâncias, como eu dizia há pouco, eu quero trazer, à luz da doutrina espírita, a visão sobre o crime e sobre o criminoso. E a partir daí, a gente pode tirar algumas conclusões a respeito da nossa disposição diante desses eventos que acontecem corriqueiramente em nossas vidas terrenas. E que nós observamos, né? Observamos dia após dia. Vejam só, é um novo olhar sobre o crime, sobre o criminoso. A doutrina espírita que já modificou o nosso olhar, nossa concepção, sobre tantos pontos relevantes da nossa vida, da nossa existência, inclusive os mais elementares, como Deus, por exemplo. Deus não é mais o homem que julga, que é cruel com seus filhos, que condena. Não, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Sendo inteligência suprema, ele tem outros recursos que não o castigo, a punição, para conduzir seus filhos rumo ao bem e à perfeição. Ideia exposta em O Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não somos mais animais racionais, segundo definição da filosofia, lá antiga. Não. A nossa essência é de espíritos imortais, temporariamente, no nosso caso, na carne. Mas nós somos agora espíritos imortais. Isso muda a própria concepção do que é a vida, porque agora a vida a mais não consiste apenas nesse espaço que vai do berço ao túmulo, de modo algum. A vida é toda a imortalidade do espírito. Então, se nós somos capazes de mudar nossas concepções a respeito de questões fundamentais da nossa existência, é a hora de podermos mudar a concepção que temos em nossas relações pessoais, de convivência num planeta de provas e expiações. E eu quero começar com a questão 614.
do Livro dos Espíritos. Essa questão traz uma resposta belíssima. Ela diz que a lei natural é a lei de Deus. Ela diz ao homem tudo aquilo que ele deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Essa é a resposta. A lei natural nós podemos dividir em duas partes: material e espiritual ou moral, se assim o quisermos. Duas partes. A parte própria do estudo da doutrina é a parte moral. Mas devemos considerar que somos espíritos encarnados, portanto vivemos a matéria concomitantemente. E sentimos os efeitos dessa lei em nós mesmos o tempo todo. Essa lei nos diz o que fazer. O tempo todo. O corpo nos diz o que fazer ou o que não fazer. Um dia eu fico assim um pouquinho preguiçoso, eu não quero cuidar do meu corpo. No outro dia eu continuo um pouquinho preguiçoso. E no outro também, e no outro também. Vai chegar uma hora em que vai dar esse probleminha aqui no ombro, a dor no ciático, a dificuldade em fazer uma caminhada. É o corpo avisando. Experimente o contrário, o excesso contrário a esse. Academia todos os dias e uma carga de exercícios acima daquilo que o corpo pode suportar. A aflição também chegará. E aqui estamos falando apenas do campo da matéria, do corpo, ensinando o espírito a viver. Nessa e em outras diversas circunstâncias. Mas nós temos também o âmbito moral. E no âmbito moral, as nossas faltas se dão através da nossa consciência. É ela que denota as nossas faltas, que podem surgir numa simples intenção de fazer o mal, num simples pensamento ruim que a gente tenha a respeito de alguém, num sentimento de menor vibração. Pode surgir nas atitudes infelizes que praticamos, advindas desses sentimentos e pensamentos. Então vejam que o espírito habita nessas duas esferas e que ele pode se desviar da lei natural e que isso tem uma consequência. Então notemos num primeiro momento, meus amigos, o finalzinho dessa resposta de O Livro dos Espíritos, porque ele nos diz algo que é importantíssimo para a gente começar a depurar nosso coração. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Um criminoso, antes de qualquer outra coisa, é uma pessoa infeliz. Infeliz. Mesmo que seus olhos físicos e espirituais estejam cegos diante de certas circunstâncias mundanas. Para usar os dois exemplos que dei agora há pouco. A pessoa pensa que por não fazer exercício está ali gozando de uma inércia, de um momento gostoso, de desfrute do nada fazer. Mas quando ela desperta, essa alegria dela está mesclada com o sofrimento da preguiça. Ao mesmo tempo que quando ela se deixa levar pela vaidade e excede os exercícios, a sua alegria estará mesclada com as dores do corpo. E assim para com os vícios que trazem prazeres mesclados, que vão mesclando a alegria efêmera com a aflição que ele sequer percebe. O criminoso, aquele que se desvia da lei de Deus, aqui está o crime, o desvio da lei de Deus. É, antes de tudo, uma pessoa infeliz. Notemos isso, porque uma das condições que mais causam compaixão ao coração humano é ver a infelicidade, o sofrimento do outro, a aflição do outro. Esse é o momento de começarmos a perceber isso naqueles que cometem esses delitos. Seguindo um pouquinho aqui as questões do Livro dos Espíritos, é hora de conhecermos então os modos pelos quais cometemos os delitos, não é? Questão 875 e 876 do Livro dos Espíritos. Kardec pede na primeira delas a definição de justiça. O que é justiça? Algo que a filosofia terrena vem procurando há milênios. Está exposta em termos tão simples e tão profundos no Livro dos Espíritos que chega a ser aterrador.
A justiça consiste em cada um observar o direito dos outros. Simples, profundo e eficaz. Não é? Mas então, o codificador segue perguntando o que é que determina esses direitos. Os direitos das outras pessoas. E nós encarnados temos duas fontes. A primeira, as leis humanas, a nossa Constituição, por exemplo, como citei agora há pouco. E a segunda, a lei natural, que nós acabamos de explorar aqui um pouquinho agora há pouco. Então Kardec, na questão 876, continua a linha de raciocínio e diz assim, tudo bem, a lei humana, eu posso pegar a Constituição brasileira, né, e conhecer a lei humana. Mas e a lei natural? Qual é o princípio que eu tenho a me guiar pela lei natural? Ele quer um princípio racional, algum que esteja além desse contato cru com a matéria e com as circunstâncias que o corpo nos dá através das respostas sensoriais, né? Ele quer algo para a mente, para o cérebro, para a inteligência. E então vem um ensinamento que todos nós conhecemos muito bem. Aquele que diz assim, queira para o teu próximo aquilo que você deseja para você. Assim, a gente é capaz de sustentar uma vida social muito mais justa. Conclusão, meus amigos. A gente comete alguns deslizes, alguns delitos, a gente infringe a lei de Deus, como pudemos perceber, toda vez que a gente pensa o mal, intenciona o mal, toda vez que a gente fere o direito do próximo, toda vez que nós ferimos a nós mesmos, toda vez que nós provocamos o mal em qualquer uma das duas esferas da vida. Toda vez que nós temos consciência sobre o bem e não praticamos, condições de praticar e não praticamos, todas as vezes que nós, deliberadamente, fazemos algo que pode prejudicar alguém. Desse ponto de vista, desculpe a pergunta. Quem de nós pode dizer que no dia de hoje não fez isso em nenhuma das esferas espirituais? É preciso que a gente reconheça isso. É preciso que a gente reconheça que a infração à lei divina é algo comum a todos nós. Senão a gente não se aproxima do criminoso. É claro que existem infrações em diferentes graus, em diferentes intensidades, infrações que são repetidas vezes praticadas. Mas no sentido geral, sejam bem-vindos ao mundo de provas e expiações, no qual todos nós cometemos nossos delitos. Isso é de uma importância muito grande se a gente quiser praticar esse exercício, porque ensinou o Cristo, meus irmãos, que amar a quem nos ama é algo que quase qualquer pessoa faz. Não era assim o ensinamento dele lá no Novo Testamento? E que o cristão tem uma missão a mais, que a gente lembra muito bem qual é: amar os inimigos. Se nós não enxergarmos que somos tão capazes de cometer delitos quanto os nossos inimigos, a gente se coloca numa posição acima deles. Isso dificulta muito a nossa tarefa para com eles e para com a gente mesmo. Para com a gente mesmo. Vocês sabem que tem uma outra frase de Jesus no Novo Testamento que eu quero trazer à nossa memória agora, antes de ir para a prece propriamente dita. Lembram que Jesus disse algo mais ou menos do seguinte sentido? Vamos ver se a gente é capaz de lembrar. Cuidado com o seu julgamento. Porque na medida em que você julgar, você será julgado. Mais ou menos assim, né? Era isso? A gente fica imaginando muitas vezes que acontece da seguinte forma. Eu vejo uma pessoa ofendendo profundamente um terceiro. E aí então eu julgo rapidamente essa pessoa e digo assim, que absurdo, que nível de ofensa é esse? Como essa pessoa pode fazer isso? Na minha opinião, não deveria nem fazer uso da voz mais.
Pesado, né? Mas a gente precisa trabalhar essas ideias na gente com muito cuidado, porque a gente sabe que é muito fácil a gente se deixar levar por ideias desse tipo. Até mais perniciosas do que essa, que atentam inclusive contra a própria vida. Então veja só, a nossa consciência, ela é uma consciência individual, certamente que sim, mas ela tem também algo de coletivo. E quando Jesus nos dá esse ensinamento, pode ser que um de seus significados seja justamente o seguinte: se um dia eu fizer algo parecido com o que aquela pessoa fez e ofender profundamente uma pessoa através das palavras, pode ser que a minha consciência ou meu subconsciente me diga: a pena para você é igual a dele. É aquela que você sentenciou para o outro. Porque a nossa consciência sabe que todos somos filhos de Deus, que somos tratados exatamente igual pelo Pai Celestial, e que o que vale para um, vale para todos. E quando nós agimos assim, nós vamos descobrir na inteligência suprema o Pai de amor, o Pai de oportunidades, o Pai da vida imortal, e a punição não vem através da vida, então o complexo de culpa começa a sabotar a nós mesmos. Eu me sinto culpado porque a punição não veio, entro em condições de remorso profundo, como a gente vai ver aqui na prece, então não sou capaz de resgatar as minhas faltas. Eu me deixo levar pelo complexo de culpa e não consigo resgatar minhas faltas. Prece pelo criminoso reflete em mim. O perdão, a indulgência ao criminoso reflete em capacidade de perdão e indulgência de mim para comigo mesmo. Muito bem. Dito isso, está na hora da gente tratar rapidamente aqui sobre a prece em si. Logo no prefácio, que é bem curtinho também, Allan Kardec traz duas informações. Perdão. Ele vai dizer, primeiramente, que a prece não precisa ser longa, nem pelo criminoso e nem por ninguém. Ela pode ser uma prece curta. O tamanho da prece não faz diferença. Senão as mais longas teriam que ser destinadas àqueles que cometem mais delitos. Não precisa, a prece pode ser curta. E ele apresenta uma prece curta na sequência. Mas guardamos, no coração. Precisa ser de coração puro e sincera. E na sequência ele escreve as seguintes palavras: recusar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgar as preces pelos criminosos inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. A gente acha que não precisa fazer a prece, a gente está prejulgando a justiça de Deus, a gente está em pleno desconhecimento da misericórdia divina. Eu faço uma referência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Vocês sabem que, como curiosidade, nesse capítulo, nós não encontraremos uma definição sobre a misericórdia. Algo parecido com o que vimos em relação à justiça. A justiça é cada um preservar o direito do outro. Não temos esse tipo de definição sobre a misericórdia. Pelo contrário, temos uma ideia. E a ideia é a seguinte: a misericórdia anda junto com a brandura. A misericórdia anda junto com o perdão, junto com a pacificidade. Para ser misericordioso, uma das ideias que está lá no Evangelho, é preciso esquecer a ofensa. E notem muito bem que o pedido é para que se esqueça a ofensa e não a atitude praticada. Qual a diferença? Aprendemos através da doutrina que nós temos duas grandes chagas na humanidade. Uma delas é chamada orgulho. A ofensa é a dor moral na chaga, na ferida do orgulho. Isso é ofensa. Eu me sinto ofendido quando o meu orgulho dói. Eu sei que está difícil hoje, né? A gente descobriu que é criminoso, que é orgulhoso. Mas fiquem tranquilos.
Porque nós estamos tratando com esferas de aprendizado, de educação, de autoconhecimento e autorreforma. É preciso identificar para poder mudar. Não é? A mágoa, a ofensa, é a ferida, é a dor moral na ferida do orgulho. E nós não somos todo orgulho. Eu vou citar alguns exemplos para a gente poder ter uma imagem a respeito disso. A pessoa chega para mim e diz assim, ô Totti, esse seu cabelo aí tá estranho, né? Onde você está cortando seu cabelo? Não tá bom não isso aí. Tudo bem, né? Essa roupa sua está completamente fora de moda. Tá bom, problema nenhum. Não é? Sou assim mesmo, não é? Sempre me vesti assim a vida inteira, não tem nada a ver com isso. Não é? Mas aí, de repente, essa mesma pessoa chega e diz assim, olha, esse trabalho seu que você está fazendo aí no profissional, não... essa filha que você criou, vale nada, hein? Pronto, acertou em cheio. Acertou em cheio. Ah, seu trabalho lá na casa espírita é bem fraquinho, né? Acertou em cheio. Doeu. Doeu. Esse fenômeno sonoro, né, que sai da boca dele, entra no meu ouvido. Doeu no íntimo do espírito. Esse é orgulho ferido. E podem notar que a ferida dói se a pessoa disser uma verdade ou uma mentira. Tanto faz. A ferida dói da mesma forma. É o ponto que a gente não gosta que ninguém observe. Misericórdia é esquecimento da ofensa. É esquecimento da situação em que a pessoa nos trai, nos aprisiona, nos tortura, nos crucifica. É esquecimento da ofensa, não da atitude. A gente sabe tudo o que aconteceu. Mas a ofensa passa e o ensinamento máximo que a gente pode ter a respeito dessas circunstâncias da vida vem através do Cristo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É possível pensarmos que Jesus tinha alguma mágoa no coração quando disse essas palavras se dirigindo a Deus? Alguma ofensa? Obviamente que não. Ele não precisava sequer nos dar o perdão porque não se sentiu ofendido. Espírito de primeiríssima ordem, espírito superior, espírito perfeito, aliás. Não. É o exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros diante de nossas faltas. Isso é misericórdia. Mas isso é, meus irmãos, por favor, misericórdia humana. E quando nós negamos a prece a um criminoso, segundo Kardec, nós estamos desconhecendo a misericórdia divina. Pensa por um instante se a misericórdia humana pode chegar nesse patamar de se alegrar com a felicidade do nosso inimigo, porque isso também está no Evangelho. Imagina o seu inimigo ganhando na Mega Sena e você ficando feliz. O coração humano é capaz de chegar nesse patamar de elevação. Se o coração humano é capaz de atingir esse patamar, imagine a misericórdia divina, que recai sobre todos nós. Melhorou agora? Consolou um pouco? Estão mais calmos? Eu percebi que vocês tentaram levantar e ir embora agora de pouco. Por favor, fiquem até o final. Eu quero encerrar as reflexões dessa noite com a leitura da prece pelos criminosos. Mas antes mesmo de trazer essa leitura, eu gostaria ainda de buscar mais um exemplo que está no livro Libertação, obra de André Luiz. Nós temos ali uma história que eu vou abreviar bastante, procurar não dar muito spoiler para quem quiser ler depois, tá bom? Vou procurar ser bem sucinto com a história. Um grupo de espíritos superiores se coloca na tarefa de tentar eliminar a obsessão que estava sendo realizada sobre uma moça, o processo obsessivo. A estratégia de alguns espíritos desse grupo é aproximar-se dos obsessores, de algum dos obsessores, que estavam mais ali diretamente envolvidos no processo, amando de outros obsessores mais ferrenhos.
E nesse momento, o mentor espiritual que acompanha o grupo começa a acompanhar um dos obsessores e descobre que ele estava naquela tarefa de obsessor justamente porque a filha dele, ainda encarnada, era obsidiada. E esse mentor começa a trabalhar também pela desobsessão da filha deste obsessor. E consegue. Mas nesse meio tempo, essa moça que era vítima de obsessão tem suas forças físicas muito enfraquecidas e está à beira do desencarne. E é nesse momento que esse mentor espiritual se aproxima do obsessor e diz a ele: eu tenho um pedido para você. Cessa a obsessão. Desiste. E como os dois já tinham um certo laço de convivência, a princípio aquele obsessor titubeia. Mas esse mentor espiritual apela a ele mais uma vez, dizendo o seguinte: olha, o pedido que eu te faço é um pedido que seu coração entende. Porque essa moça que está no leito é minha filha querida de encarnações passadas. Então o pedido que eu faço para você é o pedido de um pai para outro pai. Cessa a obsessão. Desiste. E ele então chora, se ajoelha aos pés desse mentor espiritual e cessa a obsessão. É muito importante que nós saibamos que se a misericórdia divina não agir dessa forma na vida da gente, nós perdemos o futuro glorioso que está no porvir. Basta analisarmos que a misericórdia divina foi capaz de enxergar no perseguidor o vaso escolhido. Se não fosse assim, nós não teríamos cristianismo na terra. O perseguidor se transforma em seguidor e o mais fiel divulgador do cristianismo na terra, eu me refiro a Paulo de Tarso. Porque Deus dá oportunidade. E onde muitos viam um perseguidor voraz, Deus viu o vaso escolhido. Se as mães visitam as penitenciárias e sabem que antes do criminoso existe o filho, imagine Deus. Imagine Deus. Onde todos viam um obsessor, esse mentor espiritual viu um pai. É o momento de separarmos de uma vez o crime do criminoso. Nesse momento eu convido vocês, por um instante, a fecharem seus olhos e a ouvirem, com o coração puro, liberto, tratado, a prece que Allan Kardec deixa no Evangelho segundo o Espiritismo aos obsessores. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Se o remorso não lhe penetrou o coração, tira-lhe dos olhos a venda que oculta a gravidade de suas faltas. Possa seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de tua alma. Possam também as nossas preces e a nossa intercessão, a intercessão dos bons espíritos, levar-lhe a esperança e a consolação. Inspira-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas provas e nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Podemos acrescentar: Senhor, tem piedade de nós. Assim, meus amigos, nós chegamos ao entendimento de que orar por um criminoso é aproximar novamente um filho do Pai, de Deus. É ser instrumento, elo de ligação entre um filho perdido, entre a ovelha perdida e Deus. E não podemos esquecer que Jesus deixou essa terra em meio a dois criminosos. Fica como reflexão final.
a atitude de um deles, que reconheceu o Mestre como sendo o Messias. Esse estaria ao lado do Cristo no futuro próximo. Tenhamos em mente que o porvir é garantido a todos e que todos nós podemos contribuir, assim, para uma convivência melhor aqui no planeta Terra. Vamos orar. Oremos sempre. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz a todos.